Existe um motivo pelo qual alguns vilões simplesmente nunca saem da sua cabeça. Você termina um filme, fecha uma HQ ou acaba um anime e, dias depois, ainda está pensando naquele personagem. E isso não acontece por acaso. Um grande vilão não é criado apenas para enfrentar o herói. Ele é projetado para mexer com você. Cada detalhe é pensado. A forma como ele fala, como ele aparece, a filosofia que defende, o visual, os silêncios e até a maneira como a história revela quem ele realmente é. Tudo faz parte de um projeto muito maior. É por isso que existem centenas de vilões que esquecemos poucos minutos depois e outros que continuam sendo discutidos décadas mais tarde. A diferença entre eles quase nunca está na força. Está na forma como foram escritos. E para mostrar como tudo isso funciona na prática, eu vou usar um personagem que leva essa construção a um nível quase absurdo, Johann Liebert. Não porque ele seja o único grande vilão da ficção, mas porque ele é um dos exemplos mais completos de como um autor consegue transformar uma simples ideia em um personagem impossível de esquecer. Então hoje eu quero desmontar essa construção peça por peça. Não para explicar a história do Johann, mas para responder uma pergunta muito mais interessante. Afinal, como se cria um vilão que o público nunca consegue esquecer? O primeiro grande acerto na construção do Johann Liebert acontece antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Na verdade, acontece antes mesmo dele aparecer. E isso parece um detalhe pequeno, mas muda completamente a forma como o público enxerga um personagem. A maioria dos autores quer apresentar o vilão da maneira mais impactante possível. Eles mostram uma luta absurda, uma demonstração de poder ou um massacre para deixar claro que aquele personagem é perigoso. É uma estratégia eficiente, mas também previsível. Você vê a cena e imediatamente entende qual é o papel daquele personagem na história. Com Johann, acontece exatamente o contrário. Em vez de apresentar o monstro, o autor apresenta o vazio deixado por ele. Antes mesmo de conhecermos seu rosto, nós conhecemos as consequências da sua existência. Pessoas mortas, vidas destruídas, organizações inteiras em colapso, tudo parece apontar para alguém que nem sequer está presente. E essa escolha muda tudo. Porque o medo deixa de nascer da violência e passa a nascer da curiosidade. Quem é essa pessoa capaz de provocar tanto caos sem nunca estar no centro da cena? E quando um personagem consegue despertar essa pergunta, antes mesmo de aparecer, ele já entrou na história vencendo. Esse é um princípio que muitos escritores ignoram. Um grande vilão não precisa conquistar espaço quando entra em cena. O espaço precisa estar esperando por ele. E isso é exatamente o que acontece em Monster. O Johann parece maior do que a própria história, justamente porque a história inteira gira ao redor da sombra dele. E talvez esse seja o primeiro ensinamento sobre como criar um vilão inesquecível. Faça o público sentir sua presença antes mesmo de conhecê-lo. Porque a expectativa, quando bem construída, é muito mais poderosa do que impacto imediato. Só que isso, sozinho, ainda não explica por que Johann é tão diferente. O verdadeiro segredo aparece quando finalmente olhamos para ele. Porque, quando Johann finalmente surge, a primeira reação é quase de estranhamento. É só isso? Esse é o homem que causou tudo aquilo? Não existe uma cicatriz marcante, uma armadura imponente, uma risada exagerada ou qualquer elemento que grite vilão. Pelo contrário, Johann parece uma pessoa comum, bem vestido, educado, bonito, calmo e quase delicado. E é justamente aí que entra uma das decisões mais inteligentes de toda a construção do personagem. O autor entende que o medo não precisa ser feio. Na verdade, às vezes ele é muito mais assustador quando parece completamente normal. Pensa na quantidade de vilões que dependem da aparência para convencer o público de que são perigosos. Máscaras, cicatrizes, olhos vermelhos, roupas extravagantes, tudo comunica perigo imediatamente. Johann faz o caminho inverso. Sua aparência comunica segurança. Você olha para ele e não encontra nenhuma razão para desconfiar. Isso cria um conflito dentro da cabeça do espectador. Nós fomos condicionados a acreditar que conseguimos reconhecer o mal quando olhamos para ele. O Johann desafia exatamente essa ideia. Ele mostra que o verdadeiro perigo pode sorrir para você, conversar educadamente e parecer a pessoa mais inofensiva da sala. E quando um personagem consegue quebrar uma expectativa tão básica do ser humano, ele deixa de ser apenas um vilão e passa a representar um medo muito mais profundo. Mas existe outra escolha de escrita que torna tudo ainda mais brilhante. O Johann quase nunca perde o controle. Repara como os grandes vilões modernos costumam ter momentos de explosão. Eles gritam,
quebram objetos, ameaçam pessoas e demonstram raiva constantemente. Isso serve para mostrar intensidade. Só que intensidade demais também acostuma o espectador. Depois da 10ª explosão de fúria, aquilo deixa de impressionar. Johan não precisa disso. Ele fala baixo. Ele mantém a mesma expressão. Ele controla o próprio corpo com uma precisão quase impossível. E é exatamente essa ausência de emoção que provoca desconforto. Porque nós conseguimos prever pessoas emocionadas. Conseguimos imaginar o que alguém com raiva pode fazer. O problema é quando a pessoa não demonstra absolutamente nada. Nesse momento, ela se torna imprevisível. E poucas coisas assustam mais o cérebro humano do que aquilo que ele não consegue prever. Só que, na minha opinião, o maior acerto da construção do Johan não está nem na aparência e nem na personalidade. Está na maneira como o autor trata sua inteligência. Hoje existe uma verdadeira obsessão por personagens superinteligentes. Parece que todo escritor quer provar que seu personagem é um gênio. Então surgem planos impossíveis, cálculos absurdos e cenas em que o personagem prevê 50 acontecimentos diferentes ao mesmo tempo. O problema é que isso muitas vezes parece artificial. O espectador percebe a mão do roteirista empurrando a história para fazer aquele personagem parecer brilhante. Com Johan, a inteligência funciona de outra maneira. Ela nunca parece um espetáculo. Ela parece uma consequência natural da forma como ele entende as pessoas. Esse talvez seja o ponto mais importante de todo o personagem. Johan não manipula porque sabe tudo. Ele manipula porque entende exatamente aquilo que as pessoas escondem de si mesmas. Ele percebe medos, inseguranças, culpas, desejos reprimidos e transforma tudo isso em armas. É por isso que, em muitos momentos, ele nem precisa convencer alguém de nada. A pessoa já queria fazer aquilo. Johan apenas encontra a porta que já estava entreaberta e a empurra lentamente. E quando você percebe isso, entende que o verdadeiro poder dele nunca foi a inteligência. Foi a capacidade de ler a natureza humana. É justamente aqui que muitos vilões fracassam na escrita. Eles mudam o mundo pela força. Johan muda pessoas. E mudar uma pessoa sempre será mais assustador do que destruir um prédio, porque explosões acabam. Marcas psicológicas permanecem. Talvez seja por isso que tantos fãs terminam Monster com a sensação de que conheceram alguém real. Não porque o Johan seja realista em todos os aspectos, mas porque a maneira como ele enxerga as fraquezas humanas parece assustadoramente possível. E quando um autor consegue fazer você esquecer que está olhando para um personagem de ficção e começar a imaginar que alguém assim poderia existir, é nesse momento que ele deixa de escrever apenas um vilão. Ele cria algo muito mais difícil, uma presença que continua incomodando o público muito depois que a história termina. E essa talvez seja a maior lição que Johan Liebert pode ensinar sobre como se cria um vilão.